Bom dia, meus irmãos. Nós estamos esse mês. Deus é incomparável em sua misericórdia. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, você está zerado hoje, acordou diante da misericórdia de Deus. Pecado cometido, pecado confessado e abandonado, pecado perdoado. Se você gosta de guardar conta, quem é que gosta de guardar conta aqui? Graças a Deus. Conta paga, conta o quê? Esquecida. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 32 e 33. Vamos ler juntos? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 32 e 33. Vamos ler juntos? Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Amém. Por que a igreja existe? Um pesquisador americano, há 2 anos atrás, fez essa pesquisa entre os membros de aproximadamente 1000 igrejas. E a resposta, 90% desses membros de igreja, eles disseram que a igreja existe para atender às suas necessidades e às necessidades da sua família. Essa mesma pergunta foi feita para os pastores dessas igrejas. E houve um negócio inverso. 90% dos pastores diz que a igreja existe para cumprir a grande comissão. Aí já começa a lambança, porque a igreja pensa de um jeito e a liderança pensa de outro jeito. Semana fiz uma reunião com todos os pastores. Como é que você vê a igreja de Pinheiros? Qual a sua avaliação? O que nós precisamos melhorar? E o que nós precisamos melhorar, sabe o que é? Comunhão. Nós somos uma igreja em cada culto. Ninguém conhece ninguém. E agora com a volta das máscaras, pior ainda. Eu queria, à luz desse texto, meditar sobre um tema. Qual é o tema? Uma igreja com um só coração e alma. Amém? Uma igreja com um só coração e uma só alma. Veja no texto, eu quero tirar o tema do texto. Os pregadores dizem que é sermão textual. Diz aí no versículo 32: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Presta atenção. O Espírito Santo não desperdiça a palavra. Por que ele usa aqui a palavra coração e alma? São 2 palavras no grego. A primeira palavra aqui, que é a palavra coração, no grego é a palavra cardia, que é o órgão do coração. Mas no Novo Testamento, todas as vezes que a palavra cardia é usada, é no sentido figurado. Cardia aqui é a sede dos desejos, sentimentos e afeições. É também a sede do intelecto, da mente e do entendimento. Então a palavra coração envolve o ser inteiro.
aquilo que nós somos, a nossa razão, os nossos sentimentos, afeições, a nossa volição, a nossa vontade. Então, veja bem, quando Lucas usa essa expressão da multidão dos que creram, ou seja, daqueles que eram salvos e que faziam parte da igreja, eles tinham um só coração. Mas ele usa a palavra alma, e a palavra alma aí no grego é a palavra psique, de onde vem a palavra psicologia. A palavra psique significa o princípio vital, tanto do ser humano quanto dos animais. Metaforicamente, essa expressão ela é usada para abranger não somente a vida natural, mas a vida eterna. De tal maneira que quando se usava essa expressão no Antigo Testamento, quando falava de alma, é a pessoa inteira, é o ser inteiro. Tá certo? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A alma aí significa o seu ser. Porque nós, como seres humanos, nós continuamos existindo após a morte física. Aula de gramática grega, não. Eu estou querendo mostrar para você o seguinte: que uma igreja, ela tem um coração na sua alma quando todos estão envolvidos por inteiro. Aqui não é a igreja do pastor Arival, a igreja, é a nossa igreja, é a minha igreja. E eu amo a minha igreja, eu vou servir a minha igreja, e eu vou trabalhar na minha igreja. E eu queria destacar, à luz do texto, 3 características dessa igreja com um só coração e uma só alma. Primeira característica é que eles preservavam a unidade da igreja. Essa expressão que aparece, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhe era o quê? Comum. O que significa isso? Significa que essa igreja teve uma compreensão do que é a unidade da igreja. Preste atenção, que a unidade ela não é criada por nós. A unidade é criada pelo Espírito Santo. E eu e você temos a obrigação de viver essa unidade, de preservar essa unidade. Mas a gente briga ou não briga? Veja o que está lá em Filipenses. Filipenses capítulo 2, por favor. Uma igreja, exemplo do Novo Testamento, mas que tinha confusão dentro dela. O que é que diz lá? Filipenses capítulo 2 diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aqui há 3 coisas, 3 problemas sérios que podem acontecer na igreja de Pinheiros, que é, em primeiro lugar, eu e você, nós só veremos o nosso lado. Você só quer saber aqui da igreja o que é bom para você, o que é interessante para você. A sua necessidade, o seu interesse é mais importante do que tudo. E tem muita gente que pensa assim na igreja. Segundo problema aqui, é um problema chamado partidarismo. Partidarismo. Toda igreja
tem panelas, tem partidos. É o partido do departamento de música, é o partido do Ministério de Casais, é o partido dos homens, das mulheres. E a gente precisa tomar cuidado. Porque quando existe panelas e partidarismo dentro da igreja, sabe o que acontece? Destrói a unidade. Mas em terceiro lugar, Paulo fala aqui de um problema mais sério ainda, que é a questão da vanglória, da soberba, do orgulho. E meus amados irmãos, todas as confusões que nós temos dentro de igreja, que quebra, que destrói a unidade do corpo de Cristo, a vanglória, a soberba. A soberba expulsou Lúcifer dos céus, expulsou Adão do paraíso. Se você for fazer um estudo de todos os personagens bíblicos, você vai ver que o orgulho e a soberba é a raiz de todos os pecados. E é o pecado que destrói a igreja. Por isso que Tiago diz que Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Vamos voltar para o texto. Eu queria destacar aqui, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma coisa que possuía. E aqui não é só dinheiro. Tudo, porém, lhes era comum. Irmãos, você se lembra o que Jesus Cristo diz para os seus discípulos lá em João, capítulo 12. Dá um pulinho lá, por favor. Desculpa, João, capítulo 13. João 13, versículo 35. Para nós preservarmos a unidade, nós precisamos amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Uma igreja sem amor é uma igreja sem Jesus. É uma igreja sem o Espírito Santo. E aí você diz, pastor, mas eu tenho que amar mesmo, 2.400 membros. Falei, só os daqui, tem dos outros também. Devemos amar uns aos outros. Veja o que Jesus Cristo diz. O que é que ele diz aí? No versículo 34, 35 de João 13. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então a igreja, ou o mundo reconhece que Cristo reina na igreja, se nós vivermos em amor. Em amor. É muito interessante, meus amados irmãos. Hoje às 11 horas vai estar aqui o pastor Ivanildo. Em janeiro, ele é missionário lá em Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. Ele trabalha numa aldeia distante da capital, uns 80 quilômetros. Ele está lá há 15 anos. Mas em janeiro aconteceu um acidente de carro com ele, o carro capotou. Ele ficou deitado, entrevado. Não tem hospitais lá, não tem atendimento médico no país inteiro. E um grupo de irmãos resolveu se cotizarem, alugar um avião e trazer esse homem para Brasília. Foi direto lá para Brasília. Um homem que poderia ficar tetraplégico. Está andando. Ele vai dar o testemunho dele aqui hoje, culto das 11 horas. Agora, tudo isso só foi possível porque alguns amaram aquele irmão, sem saber, sem conhecer. Mandamos mais de 1.000 cestas básicas essa semana para o Recife, para os nossos irmãos lá das igrejas presbiterianas, e cada vídeo que a gente recebe de volta é uma enxurrada de amor, de gratidão. E aí você entende o que Jesus Cristo diz, que onde a unidade do Espírito está presente, preservada, ali existe amor, e onde há amor, há generosidade.
tem crente que gosta de seguir, não a Bíblia, mas seguir Karl Marx. Karl Marx pegou esses princípios aqui e fez aquela ideologia dele. Mas se a igreja cheia do Espírito Santo entender a unidade do Espírito Santo, nós seremos uma igreja socialista. Porque todos nós estaremos preocupados em atender às necessidades uns dos outros. Veja quantos mandamentos mútuos vocês estão estudando aí nos grupos de pastoreio. Amai uns aos outros, orai uns pelos outros, suportai uns aos outros, levai as cargas uns dos outros. E aqui, meus amados irmãos, o que é lindo no texto é que eles preservavam a unidade da igreja. Eu queria chamar a sua atenção para um texto, 1 Coríntios capítulo 12. Todos os que creram eram um coração e alma. Por quê? Porque no momento em que eles creram, eles foram inseridos no corpo, foram batizados no corpo. E diz o texto aí, 2 Coríntios 12, 12 e 13. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, nós formamos um corpo. Dá para você entender aqui que você não pode ser de Jesus e ser desigrejado? Porque a partir do momento que você se converte ou é convertido, você passa a fazer parte do corpo e você bebe do mesmo Espírito. Mas a grande lição que nós entendemos aqui, nesse texto, é que para ser corpo, nós precisamos aprender algumas coisas que são muito simples. Primeiro, o corpo fala da uniformidade. O corpo é um inteiro. Cabeça, tronco e membros. O corpo também é diverso. É diverso. Tem uns irmãos agora tudo tatuado. Eu não gosto muito de tatuagem. Mas meu irmão, eu falo com ele, na ressurreição vai sair. Eu estou pensando até em abrir, o negócio está tão na moda, um departamento da junta missionária para fazer tatuagem cristã. Uma pomba do Espírito Santo, Tetelestai, né? O que vocês acham? A gente tem que respeitar o diferente. A igreja é isso, nós somos diferentes. Diferentes em expectativas, diferentes em temperamento, diferentes em idade, diferentes em formação. Somos diferentes. Mas o pé não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. Diga para o seu irmão aí do lado, eu preciso de você. Eu preciso de você. Você não vale nada, mas você é tão diferente de mim, mas eu preciso de você. Você já notou como a igreja é uma coisa assim? Eu fico sem entender Deus na sua misericórdia, porque Ele salva pessoas diferentes, coloca tudo junto e diz, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, se nós queremos uma igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma igreja com um só coração e uma só alma, nós temos que preservar o quê? A unidade da igreja. Segunda coisa importante que o texto nos ensina é que além de preservar a unidade, eles estavam unidos no mesmo propósito missionário. Presta atenção. O carro tem um motor. O motor funciona, mas o motor precisa de um volante. Precisa de direção.
E a direção da igreja é a missão da igreja. Veja que coisa linda, o texto diz aí claramente, né? Atos capítulo 4, versículo 33. O que é que diz aí? Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então, a primeira parte diz que eles davam testemunho da ressurreição. Os apóstolos. A igreja sabia qual era o seu propósito, que era pregar o evangelho a todas as nações. Ela tinha rumo. E eu queria chamar a sua atenção no versículo 42 do capítulo 5, veja lá, 5:42, que não eram somente os apóstolos que pregavam. Lê comigo, Atos 5:42, o que é que diz? E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então veja bem, o que dá rumo, o que dá direção para a igreja, é a gente entender o propósito da igreja, a missão da igreja. Porque quando a gente prega o evangelho, Deus converte as pessoas, e essa pessoa é transformada num sacerdote, então vai passar a adorar a Deus. Ela é transformada num filho e vai se relacionar com Deus. Ela será transformada num servo e vai servir a Deus. Tudo começa com a conversão, tudo começa com a salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão? Como invocarão? Precisa ouvir, precisa crer. Então, minha gente, nós precisamos entender qual é a missão da igreja de Pinheiros. A nossa missão é ser uma grande igreja missionária. Missionária. Vocês estavam gozando comigo daquele trabalho na Itália. Muita gente disse, pastor, agora inventou, ele quer ir para a Europa. Hoje, no culto, vai ser meio-dia aqui, 5 horas lá. 12 italianos estão sendo batizados e fazendo profissão de fé. Lá em Pistoia. Já recebemos 19, mais 12, só esse ano. E essa semana nós transferimos o dinheiro para pagar o imóvel. Mas tínhamos mandado 60 mil euros, mais 240. Não foi de cueca, nem foi dentro da Bíblia. Foi pelo banco e pagamos 15% de imposto de renda, tá? Porque o nosso negócio é tudo certinho. E eu estou indo para lá, quarta-feira. Ore por mim. Nós já abrimos o Instituto Bíblico. Eu vou dar aula lá para um grupo de italiano, panorama do Novo Testamento. Eu não sei falar italiano, mas tem tradutor. Tem tradutor. Deus vai fazer um grande avivamento na Europa. Trabalho lá em Zurique, ontem teve a reunião presencial. Já tem 14 pessoas lá em Zurique. Ontem chegou um casal novo. E nós já estamos vendo uns templos lá para alugar. Tempo que está assim fechado. Preste atenção, irmãos. Nós estamos lá, mas estamos no sertão. Estamos em todos os confins da terra. Eu mandei essa semana para alguns. Nós estamos no Nepal, plantando igreja, 3 igrejas, sustentando 3 missionários nepaleses que estão lá, dando a vida, sendo perseguidos. Ajudamos a construir uma casa para cuidar, para proteger as meninas, para que elas não se tornem escravas sexuais. Vocês estão entendendo? Estamos na Cracolândia. A igreja tem que estar presente onde o povo estiver, onde tiver gente, onde o evangelho não foi pregado ainda, deve ser pregado. Essa é a nossa missão. Terceiro lugar, estou encerrando. Primeiro, uma igreja com só coração e alma
Eles preservavam a unidade da igreja. Eles estavam unidos no mesmo propósito missionário. Terceiro lugar, eles experimentavam a graça sobrenatural de Deus. Louvado seja Deus por isso, porque veja o texto. Veja o texto, por favor. Atos capítulo 4, no versículo 32, 33. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia o quê? Abundante graça. Sabe o que significa isso? Deus estava sorrindo para eles. A palavra graça, charis, é uma das palavras mais lindas do Novo Testamento. E aqui você tem que entender uma coisa, irmãos. Igreja não é empresa, igreja não é hospital, igreja é onde a presença de Deus se manifesta. A igreja existe por causa de Deus. Senão a gente já tinha acabado com ela. A começar de mim. E aí você tem que entender o seguinte: igreja onde a presença de Deus não é respeitada, reverenciada, onde a presença de Deus não é manifesta, não é igreja com um só coração e uma só alma. Irmãos, nós não podemos tirar os milagres da vida da igreja. O sobrenatural de Deus tem que estar presente aqui em cada culto, em cada reunião. Na minha vida, na sua família, no seu trabalho. A vida cristã é um milagre. Um milagre. Nós estamos de pé por causa da graça dele. E quanto mais a gente preserva a unidade, quanto mais a gente foca no propósito missionário, mais Deus ri para nós. E Deus derrama sobre nós a abundante graça. Abundante graça. E a abundante graça, e a graça, se une com a misericórdia, se une com o amor, mas a graça também é poder. É poder. C.S. Lewis, discutindo com os teólogos ingleses, numa reunião na Inglaterra, mas com teólogos do mundo inteiro, foi levantada uma questão: qual é a diferença do cristianismo de todas as demais religiões? E a conclusão foi essa: é que no cristianismo, a graça. A graça. É a graça de Deus, que é a manifestação, porque a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade por Jesus Cristo. E é graça sobre graça. Irmãos, nós temos que orar todo dia. Nós temos que buscar todo dia essa graça de Deus, essa presença manifesta de Deus. E que todos os atos dessa igreja sejam vistos. Foi Ele que fez. Foi Ele que fez. Foi Ele que deu. A glória é dele. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Então, se você é uma estrelinha aí, que vem para cá querendo tapete vermelho, florzinha, vai embora. E se quiser me mandar também, manda hoje aí na eleição. Porque nós não estamos aqui, irmãos, para nos servir. Nós estamos aqui para servir. Servir o diferente. Servir por amor. Uma vez eu briguei com uma irmã aqui na igreja. Penso numa irmã chata. Mas ela dizia umas coisas para mim que nem o Satanás dizia. E um dia eu falei para ela assim: minha irmã, a partir de hoje, eu tomei a decisão de amar você. Eu não quero não. Eu não vejo em você nenhum motivo. Mas Jesus diz: o meu mandamento é
este que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Olha a referência. Amarmos uns aos outros assim como Jesus nos ama. Aí você vai entender o que é perdão. Aí você vai entender o que é humildade. Tá certo? Então, vamos buscar isso, como igreja de Pinheiros. Uma igreja com um só coração e alma. E aí você vai descobrir que nós somos uma unidade na diversidade. Que nós temos um propósito missionário. E que a graça abundante de Deus se manifestará na nossa vida, na vida da igreja. Amém?